Olá pessoal, tudo bom? Professor Fábio Regioli, curso de Administração de Empresas, disciplina aí de Administração de Varejo de Serviço. Nós estamos na nossa 22ª aula do curso, né, onde nós vamos falar um pouco de logística, ainda nessa metodologia presencial remota, perfeito? Vamos tentar entender aqui. A pergunta que eu começo, para a gente começar a pensar e vocês analisarem um pouco mais, é a seguinte: por que nós temos que estudar logística? Né? Qual a importância da logística para o mercado? Beleza? Então eu respondo, ou começamos a responder com alguns autores da seguinte forma. A grande maioria das pessoas, e eu vou dizer assim, as pessoas leigas, sem ter um conhecimento no assunto, eles entendem, e aí concordo em certa parte, que é uma coisa que está muito em voga, muito em evidência, é pensar que a logística é um assunto de moda, tá? Mas não é só a moda, tá? A gente tem que entender que todo esse conteúdo, vamos dizer assim, é muito mais amplo, muito mais concreto para a gente entender um pouco esse estudo cabível à logística. Então, hoje nós sabemos que o consumidor ele exerce um certo poder sobre as empresas. E esse poder está muito mais intenso, principalmente nessa época que a gente vai estar vivenciando. Imagina, a gente vivencia um processo aí, vamos colocar dessa forma, né? De pandemia, para a gente tentar entender esse exemplo que a gente está vivenciando. E hoje a logística está muito mais em evidência, porque está todo mundo comprando e utilizando outros meios de compra, né? Outros tipos de varejo. E a logística atua nesse canal de distribuição. Mas nós temos que pensar que até mesmo quem não atua no contato direto com esse elo final, dentro desse processo de cadeia, né, de entrega, já se deparou com essa verdade. Mesmo não utilizando o processo de canal, eu entendo o poder da logística, tá? Porque ela vai exercer uma certa influência no meio na qual eu vivencio dentro do varejo. Mais uma pergunta, mais uma vez, essa pergunta, né? E aí eu respondo com esse gráfico aqui, com esse desenho. E eu acho ele fantástico, porque ele responde essa pergunta de uma forma mais clara, né? Por que nós temos que estudar logística? Primeiro, para a gente entender isso aqui, ó, produto não entregue pelo fabricante. Então, vamos colocar assim, se não existisse o estudo da logística, a gente não teria produtos para entregar para os nossos consumidores finais. Ou seja, o varejo em si ele não funcionaria, ok? O que mais nós podemos dizer, então? Que todos os dias, e a logística faz nós compreendermos isso, milhões de produtos são fabricados no Brasil e no mundo. Ou seja, as empresas não param de fabricar, tá? Existem muitos produtos sendo fabricados. E aí a gente começa a entender que esses produtos, eles têm diferentes formas. Olha que coisa interessante aí, você tem um prato na qual você pode encaixar o seu pirego, vamos dizer assim, a sua taça para você usar somente uma das mãos. Muito louco. Temos produtos aí com diferentes cores. Até coloquei uma camisa aí quando lançou do Palmeiras, que foi um auê, né? Mas existem produtos de diferentes cores fugindo do tradicionalismo, tá? Tamanhos, olha o tanto de produto de tamanho diversos que nós temos aí. Modelos também, de formas diferenciadas. E procedências. Então nós temos produtos aí de vários locais do mundo. Então, se esses produtos que são fabricados e depositados, vamos dizer assim, para os nossos consumidores de uma forma aí, maciça, nós temos que trabalhar a logística da melhor forma possível, tá? E aí respondendo, então qualquer melhoria dentro dessa questão do estudo da logística, de qualidade de tempo de entrega, vamos dizer assim, de facilidade de tempo de entrega para os meus consumidores, de reduzir talvez um componente, mudança de componente, carga tributária, né, ou de mercadoria no ponto de venda, fazer essa rotatividade, a gente consegue vantagem competitiva de mercado. E aí, se a gente tem essa vantagem competitiva, perdão, nós conseguimos uma satisfação muito mais ampla dos nossos consumidores. E aí, né, aonde surgiu a logística? Essa foto aí acho que é crucial para a gente entender um pouco da onde surgiu a origem, ou tivemos a origem aí da logística, tá? A logística, ela tem uma origem nas grandes guerras, né? E depois, lógico, na Revolução Industrial. Então ela vem do francês loger aí, que significa, na verdade, comodar, ajeitar ou até mesmo receber, e seu uso foi principalmente iniciado e aplicado na arte militar, como veio estratégia, como veio outros fatores, onde ele cuidava principalmente do transporte de suprimento de tropas. E aí, né, como tudo, a Segunda Guerra Mundial, ela teve um grande ênfase, vamos dizer assim, onde você tinha que reabastecer essas zonas de combate. Então, pensando no que? Transporte de suprimento, transporte de tropa, transporte de medicamento, transporte de armamento. E aí o que acontece? Como tudo dentro do mercado,
As grandes empresas começaram a perceber que esse tipo de forma que o exército trabalhava, eles conseguiriam também trabalhar isso no seu cotidiano. Pô, se o cara consegue transportar um medicamento, fazer com que essa tropa chegue em determinado local de uma forma extremamente organizada, por que eu não posso fazer isso com os meus produtos, com os meus, né, componentes? Então, pensando nisso, eles começaram a trazer essa ideia da logística para o cotidiano. Tá? E aí a gente começa a tentar entender um pouco dessa questão conceitual. Balu, que é um dos caras que estendam, com o Bowersox, que é um dos caras que estudam, vamos dizer assim, esse processo de logística, o Balu vai defender a logística, né, como a seguinte questão: é aquela que trata de todas as atividades de movimentação, armazenagens, que irão facilitar o fluxo de produto desde o ponto de aquisição da matéria-prima. É isso que a gente tem que entender, porque logística não é só distribuição, até o ponto de consumo final. Tá? Então, assim como os fluxos de informação que colocam seus produtos em movimento com o propósito de providenciar níveis de serviços adequados aos clientes a um custo extremamente barato. Então, essa questão de simplesmente transportar produtos e serviços, ela não é compatível dentro da logística. Então, a logística a gente pensa no quê? Desde a concepção da matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor. Beleza? Vamos ver mais algumas questões aí, né? Alguns conceitos. A maior competição do mercado, fato. Maior número de participação dentro desse mercado, a logística faz acontecer. Você tem que permanecer rentável sempre o tempo todo, ser extremamente eficiente, ter maior produtividade e buscar sempre a satisfação dos seus consumidores, segundo o Balu. E aí, conceituando ainda um pouco mais, né? Bowersox, ele diz que a logística ela vai incluir todas as atividades de movimentação de produtos e a transferência de informação para que isso aconteça entre os participantes dentro de uma cadeia de suprimento, que a gente vai estudar isso depois. Tá? Então ela vai constituir de uma forma lógica tudo isso que acontece dentro da logística, ou seja, a cadeia de suprimentos ela vai ajudar os seus consumidores não só a levar produtos e serviços, mas também informação ao consumidor final. E aí, para a gente resumir toda essa questão, para mim é a melhor de todas as definições, né? O Kotler, como sempre, um cara extremamente visionário, que ele diz de uma forma sucinta que a logística simplesmente é você levar o produto certo até o cliente certo, no lugar certo, na hora que ele deseja comprar. Eu acho fantástico, resume todo o processo aí da logística de si, né? E aí nós vamos apresentar aqui 3 formas para você trabalhar a logística, que a primeira é a logística interna, onde você transporta seus produtos e matérias-primas de um fornecedor até as fábricas, tá? Temos depois a logística externa, depois desse produto pronto, você transporta o produto da fábrica até o revendedor e esse até o consumidor final. E aí, por último, nós temos a logística reversa, que para mim é a mais complexa de todas, mas que a gente pode citar um exemplo para ser compreendido, como o Correio brasileiro, principalmente, faz a logística reversa de uma forma ímpar, né, de uma forma única, na qual você envia uma correspondência e essa correspondência, caso não chegue ao seu destinatário, ela consegue voltar ao seu remetente, tá? Então é você transportar produtos danificados, vamos colocar aqui, indesejados ou excedentes, devolvidos pelo consumidor até o seu revendedor, ou seja, fazer o processo ao contrário, tá? Então você imagina, se a logística convencional já é complexa, imagina você fazer a reversa. E aí vamos colocar aqui só para a gente entender e finalizar, onde nós temos todo o processo da logística interna, temos todo o processo da logística externa e nós temos a logística reversa aqui. Então o que acontece? Você tem a questão da matéria-prima, ela é comprada, você vai trabalhar e isso é feito do fornecedor para a empresa. Tá? A empresa produz, não saiu o consumidor final, estamos no ambiente interno ainda. A empresa compra esse produto, fabrica o produto, encaminha para o varejo tradicional, para o revendedor, esse para o seu consumidor. Então nós temos aqui o processo de logística interna e externa. Caso dê algum problema no produto, nós temos que trabalhar, como a gente viu ali, a logística reversa, ou seja, o produto sai do cliente, vai até um revendedor que encaminha para a empresa e é feita a troca. Se o problema for com a matéria-prima, lógico, também temos aqui todo esse processo de volta. Beleza? Então, de uma forma sucinta aí, conseguimos entender o poder da logística para os dias atuais.
ok? Então, pessoal, nos encontramos hoje para a gente discutir um pouco mais sobre essa aula na nossa live que acontece hoje no segundo horário às 9 horas. Um abraço a todos e até lá.